Olá, muito boa tarde para você que está aí do outro lado. A paz do Senhor Jesus Cristo para a tua vida e para toda a sua casa. Quero compartilhar com você hoje mais uma mensagem de uma série de mensagens que eu tenho compartilhado. Faz um tempinho que eu não gravo. Ditados populares e muitos deles que você até mesmo sem noção acaba falando sem pensar e sem perceber. O que eu vou compartilhar com você, com toda certeza a sua mãe já te aconselhou várias vezes. Esse ditado nós conhecemos. E ele diz assim: antes só do que mal acompanhado. Quem nunca escutou esse conselho, principalmente da mãe? Ou aquele outro, né? Todo mundo está fazendo. Não, você não é todo mundo. Mas eu queria me deter hoje sobre esse ditado popular. Antes sozinho, antes andar sozinho, antes estar sozinho, do que seguir uma manada e andar mal acompanhado. E na verdade essa é uma instrução bíblica. E a Bíblia diz no Salmo capítulo 1, ou Salmo de número 1, bem-aventurado ou feliz. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantas pessoas têm uma vida quando são solteiras e ainda não conhecem a Jesus e depois acabam conhecendo Jesus, se casando e infelizmente muitos continuam vivendo uma vida como se fossem solteiros ou querem viver uma vida como a vida de outrora, quando ainda não conheciam a Jesus ou quando ainda não eram casados. Não é compatível essa vida para você. A Bíblia diz, através do Salmo de número 1, que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos pecadores. O pecador não tem conselho bom para nos dar. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o salmista, ele traz sabedoria divina para a nossa vida. E esse ditado, antes só do que mal acompanhado, não deixa de ser um conselho bíblico. É lógico que com outras palavras, mas é importante nós pararmos para refletir um pouco a respeito disso. Quem é a turma que você está andando? Você caminha com quem? Quais são as mesas que você se assenta? O lazer, com que tipo de pessoa você tem tido os teus momentos de lazer? Quais conselhos você pede e para quem? Tudo isso precisa ser por nós refletido, meditado, para não acabarmos entrando em situações difíceis para a nossa vida. Como eu disse, vou te dar um exemplo. Em uma roda de boteco, de um bar, onde um homem foi para lá buscar refrigério porque teve um momento difícil com a sua esposa ou porque está enfrentando uma situação bem delicada no casamento. Pergunto para você, naquela roda de um bar, em meio à bebedeira, qual seria o conselho que esses amigos ou pseudo-amigos dariam para esse homem que está enfrentando um problema no casamento? Na maioria deles vão falar: olha, casamento é assim mesmo, não dá certo. Olha, você tem que abandonar essa mulher, divorcia, volta para a tua vida de solteiro. E quantos que ao invés de ter um momento de conversa com alguém mais experiente, uma pessoa mais próxima de Deus, acabam se aconselhando numa roda da bebedeira, em algum ambiente que não é propício para esse tipo de aconselhamento. Antes só do que mal acompanhado. Pergunto mais uma vez, quem são os seus amigos? Qual é a tua roda de comunhão, de conversa? As mesas
que você anda se assentando para comer, os lugares e os ambientes aonde você frequenta. Será que você tem sido seletivo para isso? Pense comigo. De repente você está enfrentando problemas porque você deseja viver uma vida de solteiro. E pior, muitos querem ter uma vida de solteiro sem Deus, daquele solteiro que ainda não conhece a Jesus. O solteiro da balada, da bebedeira, das festas, das orgias, da falta de compromisso, do entrar e sair sem ter que dar satisfação para ninguém. Não é essa a vida que você escolheu. Casamento realmente é você pagar um preço. Uma vida com Deus, ela exige algumas decisões. Trago um texto para você também a respeito disso. Roboão, o filho de Salomão, quando foi herdar o reino, ele teve conselho primeiramente com os anciãos, mas ele não ouviu a voz dos anciãos, dos homens experientes, daqueles homens que tinham uma bagagem, uma vivência, e ele preferiu ter uma conversa com os meninos, com os jovens que viviam com ele. Eu não vou ler aqui, o texto é um pouco longo, mas em 1 Reis, capítulo 12, do 1 até o 11, ele fala um pouco dessa história. E aí, o versículo de número 4 diz assim, o teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Isso o povo falando. E ele lhes disse, ide ao terceiro dia, retornai. E o versículo 6, e teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença do seu pai Salomão. Não vou me estender muito. Esses aconselharam Roboão a diminuir o fardo, a carga dos impostos. Roboão não ouviu os bons conselhos daqueles anciãos. E a Bíblia diz que ele então, no versículo 8, porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. Quando você estuda a vida de Roboão, ele era um jovem destemido, um jovem arrogante, um jovem rebelde, um jovem que não tinha muitas papas na língua e não seguia e nem servia os caminhos do Senhor. Tanto é que depois dessa decisão equivocada de Roboão, houve a divisão dos reinos, ou melhor, do reino. E aí a Bíblia diz que os jovens deram o conselho para ele, olha, Roboão, faz o seguinte, aumenta mais ainda a carga. Você está no poder, o poder é seu. E a Bíblia então vai demonstrar um desfecho horrível para tanto o reinado de Roboão como para Israel. E aí eu pergunto para você, olha, vemos aqui mais uma vez, Roboão, ele não escolhe os conselhos, as mesas dos sábios, dos anciãos, que serviam ao seu pai Salomão e serviam a Deus, prefere a roda dos pseudo-amigos, dos mais jovens, e ele acaba entrando em uma furada. Aí eu pergunto para você, será que em 2025 você também não precisa romper com algumas amizades? Será que esse ano não é um ano de você tomar uma decisão, de voltar para sua família, de se voltar para Deus, de ser um pouco mais seletivo com as suas amizades e com os seus ambientes? Fique aqui uma reflexão para o teu coração. Antes só do que mal acompanhado. Será que essas companhias têm bons conselhos para você? Será que esses amigos que você anda, que fazem parte do seu lazer, são boas companhias? Algo que eu quero encerrar a minha fala dizendo para você, olha, você precisa nesse ano tomar algumas decisões e quem sabe fazer alguns cortes na sua vida, para que você tenha um futuro abençoado, para que essa má companhia, para que essas pessoas não estejam levando você para um final desastroso. Então fica aqui a minha dica. Quando você escolhe servir ao Senhor
e você escolhe morar com uma pessoa, que se casar com alguém, você tem que abdicar da velha vida. Se você não conhecia Jesus, é pior ainda, abandona muito rápido essa vida, a vida de solteiro, a vida do tempo que você ainda não conhecia ao Senhor. De repente é tempo de você selecionar a sua amizade e se aproximar de pessoas que te levem mais perto do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu encerro dizendo para você assim, o ditado fala, antes sozinho do que mal acompanhado. Porém, a Bíblia diz, é melhor se rodear de pessoas sábias do que também andar sozinho. Sozinho você vai sucumbir, você não vai suportar, você não vai resistir. A Bíblia diz no Salmo de número 133, a Bíblia diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Tenha comunhão com pessoas que te aproximem de Deus. Frequente ambientes saudáveis que vão te levar mais perto da presença do Senhor e da sua vontade, do propósito dele para a sua vida. Encerro com Provérbios capítulo de número 16, número 15. Provérbios 15, 22, ele diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Quer ser abençoado? Quer que os seus planos para 2025 prosperem, frutifiquem? Abandone as más companhias, tome decisões radicais nesse ano e se aproxime de pessoas que vão te elevar, que vão obrigar você a subir um pouco a sua régua, o seu nível espiritual, moral. Que Deus possa te dar esse insight nessa tarde, nesse dia, e que você se aproxime de bons conselheiros, de verdadeiros amigos, amigos que realmente desejem estar cada vez mais na presença do Senhor. Pense nisso, reflita no seu coração e, acima de tudo, tome uma decisão ainda hoje. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.